Vamos falar sobre máscara? Estamos falando de máscara, falamos de manhã de máscara, vamos falar de máscara. Mato Grosso do Sul, um decreto feito hoje de manhã, libera praticamente o pessoal de usar máscara em ambientes abertos. E agora, então, nós vamos falar com mais um deputado que vai dar uma informação para nós, vai dar uma sua posição sobre como é a posição dele no que diz respeito da favor ou contra. Eu já estou sabendo que ele é a favor do desuso da máscara. Deputado estadual do Novo, Fábio Osterman, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes aí da Acústica FM. Um prazer estar falando com vocês novamente. Eu sou favorável a uma ampliação desse debate a respeito do uso de máscaras, porque basicamente a gente já está completando 2 anos de pandemia, em que a gente aprendeu muita coisa. Acho que qualquer pessoa minimamente razoável sabe que o pior já passou e sabe que o uso prolongado de máscaras, especialmente para crianças pequenas, pode trazer consequências, pode trazer perdas de aprendizado, de desenvolvimento. Então, nesse momento eu tenho focado as minhas energias e esforços em buscar garantir que as crianças sejam desobrigadas do uso de máscara. O uso de máscara para adultos é um outro tema, um outro debate. Pessoalmente, sou favorável ao fim da obrigatoriedade também para adultos, mas acho que o tema mais urgente nesse momento mesmo é a gente garantir que as crianças, especialmente crianças pequenas, não sejam mais obrigadas a usar máscaras, porque é algo que está trazendo uma série de dificuldades, uma série de problemas de saúde física e mental para elas. Imagina tu, né? Uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos de idade, que está na fase de alfabetização, que está na fase de desenvolvimento de laços de confiança, de amizade, de afeição pelos colegas, não poder sequer enxergar o rosto do colega, não poder entender direito o que o professor fala, porque a gente sabe que, e nós adultos aprendemos muito bem isso, que a expressão vai muito além da voz, simplesmente, né? Então, uma criança que está, às vezes, aprendendo a falar ou aprendendo ou sendo alfabetizada, ela precisa de outros incentivos, inclusive visuais. Para nós, já é difícil prestar atenção numa pessoa sem ver o rosto dela, sem ver a boca dela se mexendo. Imagina para uma criança que parte de outros parâmetros cognitivos também, né? Então, a gente vem enfrentando esse debate aqui na Assembleia desde o final do ano passado e acho que a gente vai vencer muito em breve. Ô, deputado, as crianças estarem liberadas para usar máscara é uma coisa. Agora, pais ou mães sugerirem, conversarem, incentivarem que elas usem máscara, fica uma coisa à vontade. Tu está querendo tirar a obrigatoriedade. Exatamente. A gente sabe que há alguns casos em que os pais se sentem mais confortáveis, em que a própria criança não vê problemas em usar máscara, e acho que a gente deve seguir cada vez mais por esse caminho. O que é inaceitável, na minha opinião, é a gente seguir partindo dos mesmos parâmetros de restrições e de obrigatoriedade de uso de máscaras, de distanciamento, que a gente tinha 2 anos atrás ou 1 ano atrás. A realidade agora é diferente, felizmente a cobertura vacinal está bastante ampla, é importante que a população siga se vacinando, a vacinação infantil também tem uma importância, muito embora a efetividade seja menor, né? Sim. Não, eu tô ouvindo, eles estão aqui conversando, Diego, nós aqui. Vamos lá. Eu tinha ouvido um retorno aqui, acho que não sei se era eu ou se era tu, então Mas então, acho que assim, o grande ponto é, a gente precisa agir de maneira proporcional, de maneira responsável, evidentemente, mas entender que a gente vive hoje um outro momento da pandemia. Quem tiver curiosidade em entender um pouco melhor o que eu estou falando, recomendo que visite o site da Secretaria Estadual de Saúde, que mostra um painel bastante completo com o número de casos, por idade, por município, por gênero, e lá vai se ver que a Covid em crianças nunca foi um problema tão sério. As crianças sempre foram muito menos afetadas pela Covid, o que não quer dizer que, evidentemente, que a gente deva prescindir de tratamento ou prescindir de vacinação ou de qualquer forma de cuidado. A gente tem que ter um cuidado específico, especialmente com crianças que têm comorbidades, que têm algumas doenças específicas, né, especialmente cardiorrespiratórias, que demandam um cuidado adicional. Mas o fato é que as crianças são uma minoria e elas e o tratamento não deve ser
geral a partir de casos bastante específicos assim. Deputado, o governador emitiu um decreto, o decreto foi questionado na justiça e caiu por terra a princípio, né, momentaneamente por liminar o decreto. Qual o passo a seguir, então, na sua posição? Bom, tramita um projeto de minha autoria aqui na Assembleia, que garante aquilo que foi estabelecido no decreto, né? Eu propus o projeto, inclusive, antes do decreto, é o PL 20 de 2022, vai ser distribuído na Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira. Em paralelo, o governo segue buscando, enfim, garantir o decreto. Falei ontem com o Procurador-Geral do Estado, que me garantiu que o governo vai buscar no STF a garantia da integridade e do respeito desse decreto. Né? É uma pena, porque é um tema que acabou ficando bastante politizado. Né? Uma demonstração disso é o fato de que a entidade que ingressou com essa ação para assustar o decreto é uma entidade conhecida, formada por militantes do PT e do PSOL, que atuou durante toda a pandemia para manter escolas fechadas, atuaram também contra o nosso projeto aqui que buscava regulamentar a educação domiciliar, ou seja, de uma coisa a gente não pode acusar eles, né, de serem incoerentes. Eles vêm se pautando sempre por ser contra a educação e contra medidas que buscam melhorar as condições das nossas crianças e dos pais. Mas a gente tem que seguir trabalhando e seguir trazendo esse debate. E é importante que as pessoas reflitam também sobre esse clima de hipocrisia que reina no nosso estado e no nosso país nesse momento. Evidentemente que a pandemia não acabou ainda, mas a gente não vive um cenário nem próximo, nem remotamente próximo daquele vivenciado ano passado ou 2 anos atrás, quando a gente não sabia nada, quando a gente não entendia o que se estava passando e quando a gente tinha leitos de UTI tomados por pacientes de Covid, pessoas morrendo aos montes. Era uma situação realmente grave que demandava medidas mais extremas, mas hoje a gente precisa ter uma reflexão. O próprio governador está nos Estados Unidos fazendo roteiro, fazendo visita sem máscara. Por que aqui no Rio Grande do Sul se tem que usar máscara? E por que aqui no Rio Grande do Sul crianças pequenas têm que usar máscara? Crianças de 3 anos, Fábio, têm que usar máscara de acordo com o regulamento atual. Infelizmente, a partir da suspensão dos efeitos do decreto. Então, a gente espera que o decreto volte a vigorar. Se o decreto não vigorar, que o nosso projeto possa tramitar de maneira célere aqui na Assembleia, que a lei federal, que está gerando uma certa confusão por estabelecer a obrigação do uso de máscara para criança a partir de 3 anos, esperando uma regulamentação regional, ela está gerando confusão. Né? E a partir dessa brecha, inclusive dessa previsão da lei federal que o governo do estado estabeleceu esse decreto, e a partir disso também que eu propus no meu projeto, mas o fato é que o presidente também não pode se omitir da sua responsabilidade. Essa lei federal defasada de 2020 está gerando polêmica, está gerando confusão e precisa ser revista urgentemente. Não é fácil esse assunto, viu? É de discussão e tem isso, tem o A e o B, um é a favor, um é contra, justificativa tem N coisas, né? Mas é importante reforçar também que os pais que quiserem que seus filhos sigam usando máscaras, e as crianças que quiserem seguir usando máscaras, devem ser respeitadas, devem ter o seu direito de seguir usando. Só o que a gente quer é que seja retirada essa obrigatoriedade geral, que vai inclusive contra as recomendações da própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, que não recomenda, que taxativamente não recomenda o uso de máscaras para crianças menores de 6 anos e coloca como optativo para crianças menores de 12 anos. Nós temos aqui um caso aqui em Camaquã de um ou 2 professores estão fazendo, em escola federal, fazendo home office, dando aula de home office, né? E os alunos têm que vir de 40, 50 quilômetros para a escola, mas o professor segue em um home office. Eu fico uma pena, viu, deputado? Eu fico uma pena dessas pessoas que ainda pensam, né, dessa forma, porque deve ser pessoas que não conseguem conviver mais num bar, num supermercado, não conseguem ter mais vida. Deve ser uma coisa assim, uma vida opaca, né? Porque se a pessoa não pode ir para dar aula numa escola... Não, o mínimo que a gente espera é que essa pessoa não esteja frequentando ambientes sociais. Não, né? Mas não pode, tá, meu amigo? Eu fico uma pena, assim, porque uma pessoa instruída com um grau de instrução desse, que não quer enfrentar 15, 20 alunos que andam 40, 50 quilômetros para vir assistir a aula, deve ser pessoas, assim, extremamente complicadas psicologicamente, porque... Não convive com nada, com ninguém. Deve ser uma coisa horrorosa uma vida dessa. Eu fico com pena de verdade, sabe de quem? Do pagador de impostos brasileiro que segue
pagando salários integrais para pessoas que resolveram optar por ser professores de cursos EAD. É uma realidade, inclusive, em praticamente todas as universidades federais, Brasil afora. 2 anos sem aulas presenciais, uma vergonha. Eu digo isso, eu fui aluno da URGS, aqui a nossa Universidade Federal, sou muito grato pelas oportunidades de educação que eu tive, mas acho uma vergonha que uma universidade que custa mais de 1 bilhão por ano ao pagador de impostos tenha essa situação lastimável. Há quase 2 anos sem aulas presenciais, total desrespeito pelos alunos e desrespeito pelo pagador de impostos, que custeia uma estrutura de salários integrais para professores que dão aulas presenciais, e não para professores que dão curso EAD. Se querem transformar a URGS e as federais, os institutos federais, em cursos EAD à distância, tranquilo, vamos fazer isso. Estão usando de cunha para isso, deputado. Estão usando de cunha para tirar benefício próprio, seu próprio umbigo, né? Mas eu não conheço essas pessoas profissionais aí. Eu sei de gente que tem aula lá dentro e me conta, né? Mas se eu tivesse uma fotografia dessa pessoa e eu encontrasse ele num supermercado enfrentando uma balconista de uma loja ou um garçom de um bar, olha, meu amigo, eu ia fazer um escândalo aqui na rádio. Eu não conheço as pessoas, mas deve ser cruel. Não me surpreenderia se essa cena já tenha acontecido por aí. Não me surpreenderia nem um pouco, aliás. A gente sabe que acontece. Isso é hipocrisia, o nome desse assunto. É verdade. O deputado Fábio Osterman, e a Assembleia Legislativa está funcionando normal aí dentro? Não tem mais nada de sessão online, né? Não. Atualmente, a gente tem as sessões de terça-feira, que são as deliberativas, 100% presenciais. Tivemos ontem. E as sessões de quarta e de quinta, que são sessões mais formais meramente, né, onde acontecem os grandes expedientes, onde os deputados têm um espaço somente para fazer discursos, aí as sessões são híbridas. Certo. Deixa eu te contar uma novidade de primeira mão aqui. Opa! Rapaz, o negócio tá... Gasolina, 18% de aumento autorizado pela Petrobras. Que beleza. Então, já vi que vou ter que sair daqui da Assembleia e abastecer meu carro. Eu tô dando esse anúncio aqui para o pessoal correr para os postos para abastecer, porque vai ter posto que vai aumentar antes de receber o primeiro litro de gasolina, viu? Porque para baixar, meu amigo, não baixa. Agora, para subir, os caras são craque, viu? Não é fácil. Essa questão não é fácil. Mas eu ainda acho que o pior a se fazer nesse caso é interferir na política de preços da Petrobras. O que a gente tem que fazer é quebrar os monopólios, eventualmente reduzir tributos, mas interferir na política de preços da Petrobras, como fez a Dilma, interferir na política, por exemplo, de conteúdo nacional, que foi uma política implementada pelo PT, que quase levou a Petrobras à falência, é um equívoco. A Petrobras precisa ter competitividade e precisa ter condições de oferecer um bom serviço e preços módicos aos consumidores. A interferência política acaba, infelizmente, impedindo ela de fazer isso. A gente esperava que no governo Bolsonaro diminuísse, mas, infelizmente, não parece ser o caso. Não. Sempre tem uma influência, né? Quem contrata sempre tem quase que a caneta na mão. Deputado Fábio Osterman, obrigado pelo carinho de atender a acústica novamente, tá bem? Valeu, Fábio. Grande abraço a todos os nossos ouvintes e espectadores. Sempre um prazer. Até a próxima. Obrigado.